Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Vós, mulheres, sujeitai-vos. Paulo, como em outras partes de suas cartas, sempre preocupado com o bem-estar da igreja, traz mais uma secção com seus conselhos, neste caso, para o lar cristão, querendo, portanto, a tranquilidade da estrutura familiar daqueles que faziam parte da Igreja de Cristo. Primeiro, ele se dirige às mulheres cristãs que deveriam seguir o padrão do judaísmo, no que concerne aos seus comportamentos para com os seus maridos, que era inteira submissão aos mesmos. Essa era uma cultura oriental de Israel e demais nações do mundo daquela época. Já nos dias de hoje é completamente diferente. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. O apóstolo Paulo foi um desbravador de novos campos missionários transculturais. E como tal, ensinou grandes mudanças no que diz respeito à vida religiosa dos povos alcançados com o Evangelho da Graça Divina. Mas, neste particular, ele não havia mudado sua mentalidade quanto a seus conceitos para com as mulheres e, portanto, seguia o mesmo padrão do judaísmo, sendo bastante machista. Certamente, se fosse nos dias de hoje, seria completamente diferente. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Entende-se que as recomendações aqui contidas são para as mulheres cristãs que faziam parte da Igreja de Cristo, que estava na cidade de Éfeso, porque as mulheres deveriam ser sujeitas aos seus maridos do mesmo modo que eram obedientes ao Senhor Jesus. Senhor, neste caso, tanto pode se referir a Deus Pai quanto ao Senhor Jesus Cristo, porque dentro do Novo Testamento, Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis também. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. A cultura judaica e dos povos mais antigos do Oriente defendia de forma discriminatória completa submissão das esposas aos seus maridos. E isso de maneira tão radical que se chegava a falar de que as mulheres não podiam nem pensar por si próprias, quanto mais agirem independentemente, sem o consentimento dos seus maridos, ao ponto de se tornarem escravas
dos seus próprios esposos, em muitos casos e na maioria dos casos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo. O autor está fazendo uma analogia entre o casal cristão e o comportamento da igreja para com seu noivo, que é Cristo Jesus. Em se tratando do cristianismo histórico, podemos dizer que nesse aspecto a igreja tem avançado no sentido de mudar democraticamente o tratamento para com as mulheres. Importantes lideranças femininas Deus tem levantado para favorecer positivamente as mulheres, tanto no lar, no seio familiar, como também como lideranças das igrejas locais. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O judaísmo era bastante radical no que concerne ao tratamento que se dava às mulheres, no que diz respeito aos seus deveres domésticos. No entanto, o cristianismo tem se modernizado, porque a forma com que Cristo dirige a sua igreja é, podemos dizer, a democracia cristã. O tempo tem se encarregado de implementar melhorias no que tange à administração conjunta do relacionamento entre o casal. Finalmente, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. No que diz respeito a Cristo e a sua igreja, podemos dizer que esse é o grande mistério de Cristo para com a sua noiva, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que significa o seu próprio nome. No que diz respeito aos maridos e às suas respectivas esposas, os homens podem e devem ajudar as suas esposas ou mulheres a servirem ao reino de Deus e com isso contribuírem para a salvação de suas esposas, como também de suas famílias. Este texto termina com uma frase muito significativa quando diz que, sendo Cristo ele próprio Salvador do corpo, que é a sua igreja. O trabalho de Cristo, a obra de Cristo, foi justamente para redimir a sua igreja, que ele comprou, que ele redimiu com a sua própria vida, com o seu sangue, fazendo com que a sua igreja remida, a sua igreja amada, faça parte do reino de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.